é muito possível, é muito provável que esses 4 aí sejam os 4 rebaixados. Essa que é a grande verdade. A torcida do Fortaleza, eu sei que vive um misto, né, de olhar para a realidade, mas também de ter um sopro de esperança para quem sabe aí chegar na reta final com chance, e a gente tem defendido que essa é a única possibilidade aí do Fortaleza chegar e conseguir fazer frente aí aos adversários, é tentar colocar em cadeia, né, essa sequência de vitórias. Mas para que você, além de você fazer a sua parte, é necessário que os demais, os de cima, não façam a deles, né? E aí, o que tem mais dado brecha é exatamente o que o Evandro falou, o Santos, né? E a derrota do Santos para o Ceará colocou, de fato, aí o Santos nessa. Não vou dizer na briga, porque assim, ele já estava na briga, mas agora, matematicamente, ele é um alvo alcançável. Porque se o Santos perde na próxima rodada, se o Santos perde o próximo jogo, o Santos. E por acaso Fortaleza, Vitória, essas equipes que estão mais próximas dele ali, conseguem um resultado, você diminui uma distância de 3 pontos no caso do Vitória para nenhum e do Fortaleza para 1. Um ponto, aí você já transforma um impossível em muito possível. O que a gente debate, questiona aqui é que para o Fortaleza, por exemplo, passar o Santos, ele também precisa passar o Vitória. Se a gente olhar, o Santos vai jogar contra o Corinthians na próxima rodada e depois pega o próprio Vitória. Os 2 próximos jogos do Santos, Corinthians na quarta-feira, dia 15, daqui a uma semana, 9h30 da noite, mesmo horário do jogo do Ceará, se eu não estiver enganado. E depois pega na segunda-feira o Vitória também às 9h30 da noite, no dia 20 de outubro. Então, nos próximos 11 dias, o Santos tem 2 jogos aí, e se ele perde para o Corinthians e empata com o Vitória, ele faz 1 ponto. O Fortaleza fazendo 2 vitórias, ele ultrapassa o Santos. Entendeu? Mas além do Santos, tem o Vitória também que o Fortaleza precisa ultrapassar. Então não é tão simples, não é tão. Matematicamente você olha ali próximo, mas não é tão. Não é tão preto no branco, assim, sem nenhuma piada. Depende de outros fatores, assim, depende de uma combinação, e combinação é sempre muito complicada. Aí, falando de matemática, né, a gente vai estudar matemática, quando bota combinação lá, os números ficam maiores, né, assim, você precisa fazer a sua parte, torcer para o outro perder, ou torcer para o empate, porque Santos e Vitória aí, por exemplo, são um confronto direto. Se um ganhar, já complica para você ultrapassar, e aí, Fortaleza tem pela frente uma sequência de jogos que não é das mais simples. Então, assim, beleza, o Santos perde pro Corinthians, e o Fortaleza ganha do Vasco, beleza, é possível. Mas depois o Santos tem o Vitória na Vila, e o Fortaleza tem o Vasco e depois tem o Cruzeiro no Mineirão. Aí você olha assim, não, são 2 rodadas lá para chegar no Santos. O Santos perde 2, Fortaleza ganha 2, pronto, passou o Santos. Olha aí, coisa simples. Mas tá vendo? Ganhou do Vasco, o Santos perde pro Corinthians. Aí o Santos pega o Vitória, que é um adversário direto, em casa, e o Fortaleza joga fora contra o Cruzeiro no Mineirão, no sábado às 21 horas. Então não é tão simples, por isso que, apesar dos resultados acontecerem assim, é preciso ir com calma, respirar, conquistar, respira, conquistar, vai para a próxima, sem criar grandes celeumas e também grandes, na minha opinião, né? Pelo menos assim, é só a minha leitura. Não adianta criar uma hiperpressão em cima. Eu falo muito essa expressão, hiperpressão. É porque eu sou da tese de que se você gera uma expectativa muito alta, a chance de você se frustrar é muito grande. A chance de você, pô, velho, eu acho que a gente elevou o nível da expectativa e agora a gente tá tendo que pagar aqui pelo que a gente estava escolhendo. Então eu prefiro ir expectativa ali, administrando a expectativa até para que isso chegue ao elenco, né? Para que a forma com que você lide com o elenco seja mais tranquila ali no estádio, nas redes sociais, no apoio ao que está acontecendo. Acho que é uma hora de você tentar ali fazer o impossível acontecer e precisa de todo mundo estar junto. Sei que é um papo muito coach, eu sei que é um papo de pô, chato pra caramba às vezes, mas eu não acho que ficar pressionando demais seja o necessário, seja o mais inteligente. Mas percebe como não é tão simples? Percebe como não é tão fácil? Se a gente olhar a programação completa de jogos do Fortaleza, é Vasco, Cruzeiro, Flamengo e depois o próprio Santos. Segunda minha. 15, dia 15, Fortaleza e Vasco. Dia 18, Cruzeiro e Fortaleza. Dia 25, Fortaleza e Flamengo. E dia 3 de novembro, Santos e Fortaleza. E depois vem o Clássico. Olha a sequência que o Fortaleza tem pela frente. Então, não é tão próximo de sair da zona. Matematicamente, você olha 4 pontos, beleza, mas o adversário vai jogar. Você vai jogar contra um adversário muito difícil. Então, quando a gente fala assim, pô, que loucura é essa? Vocês estão dizendo que é impossível citar 4 pontos. Essa é a explicação. Eu espero que eu tenha conseguido aqui, de alguma maneira, tornar isso, pelo menos, mais fácil de compreender. O Santos, por exemplo, um adversário. Eu tô olhando numa outra aba aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui pra gente ver. Ó. Os jogos do Santos. Programação completa de jogos do Santos. Santos e Corinthians, Santos e Vitória, Botafogo e Santos, aí vem o jogo Santos e Fortaleza e depois Palmeiras e Santos. Santos também não tem moleza, não, viu? Pega aí 2 clássicos, Corinthians e Palmeiras, pega o Botafogo no Rio, pega o Vitória em casa e o Fortaleza em casa. O Fortaleza vai jogar contra o Santos em Santos. Entendeu? Então, assim, é só para pontuar de que matematicamente você tirou pontos, se aproximou de sair da zona de abaixamento. E a gente está falando de um time. Um time. A gente não analisou, por exemplo, o Vitória. Porque se o Vitória
Fortaleza e Vitória começarem a ganhar seus jogos, só um passa o Santos. Vocês concordam ou não? Só um passa o Santos. Então a gente analisou, por exemplo, o Santos, que é o objeto da discussão, mas e o Vitória? Quem são os jogos do Vitória que é o adversário que está acima? Bavi pela frente, dia 16, próximo jogo é Bavi, no Barradão. Pega o Santos, pega o Corinthians, Cruzeiro e Internacional. O Corinthians no Barradão, Cruzeiro fora, a mesma coisa do Fortaleza, e depois pega o Internacional em Salvador, também no Barradão. Então são 3 jogos no Barradão, os fora contra Santos, o adversário direto, que já imaginou, o Santos perde pro Corinthians e o Vitória empata com o Bahia. A distância, vou botar a classificação aqui, a distância do Santos pro Vitória é de 3 pontos. Se o Vitória empata com o Bahia e o Santos perde pro Corinthians, o Vitória vencendo o Santos, o Vitória passa e bota o Santos na zona de rebaixamento. Então, assim, o Vitória também olha para os próximos 2 jogos como um momento decisivo. O clássico e o jogo contra o Santos. Se ele fizer 6 pontos, ele obriga o Santos a fazer pelo menos 3. Porque aí iria para os critérios de desempate. E se a gente olhar os critérios de desempate aqui, o Santos está com 2 vitórias a mais nesse momento. Então, ainda assim, se o Vitória empatar com o Bahia, ele faz 26 pontos contra 28 do Santos. Se ele vence, aí ele ultrapassa em pontos. É isso mesmo. A minha questão era assim: os dois perdem. Se o Vitória chegar, o Santos perde pro Corinthians e o Vitória perde pro Bahia, se o Vitória ganhar do Santos, o Santos ainda fica fora da zona. Porque o Santos tem uma vitória a mais. Pronto, é isso que eu quero dizer. Então o Vitória teria que pelo menos empatar com o Bahia, o Santos perder as duas, aí ele ganha um confronto direto e ultrapassa. O que eu quero dizer, no fim das contas, que o nosso objeto aqui não é o Vitória, é o Fortaleza, é dizer que o Vitória também olha para os próximos 2 jogos exatamente com essa possibilidade real também de sair da zona de abaixamento. Um trabalho que chegou agora, o Jair Ventura, um time que, se a gente olhar aqui, olhar as partidas do Vitória, que era o que a gente estava vendo aqui, o Vitória vem de a derrota pro Grêmio, aí vem a vitória contra o Ceará, isso já com o Jair Ventura, né? Nesse 1x0 pro Fluminense aqui, não é mais é o Rodrigo, né? Aí o Jair estreia, perde pro Grêmio 3x1, o Vitória ganha do Ceará por 1x0, que era pro Ceará ter empatado, pelo menos pelo que foi o segundo tempo, e ele perde um 4x3 pro Vasco num jogo extremamente maluco, onde o Vitória sai atrás, faz a virada e toma a virada depois do Vasco. Então, assim, é um time que tá olhando para as atuações e para os resultados com a possibilidade real de sair. Então não é moleza a situação Fortaleza. Foi perfeita a rodada para praticamente resumir a luta pelo G4. Só restou, e aí eu vou botar aqui na tela de novo, só restou o Santos que se juntou ao Z4, os demais muito difícil irem ao Z4. Se a gente olhar aí, os outros adversários, bem mais complicado. Bem mais complicado. Se a gente olhar a classificação, a gente vai ver o Atlético Mineiro desgarrou, o Atlético da zona de rebaixamento nesse momento está a 7 pontos, o Inter também está a 7 pontos, 3 vitórias a mais do que o Vitória, 3 vitórias a mais. Então, daqui a 3 rodadas, a distância é de 7, precisa de 3 jogos. O Vitória tem que ganhar as 3, o Vitória tem que ganhar as 3 e os outros não pontuarem. Porque aí ele só passa em pontos. Em número de vitórias, ele no máximo, ele chegaria à igualdade. Então, assim, os outros times também jogam. Os outros times também pontuam. Pouco, mas pontua. Vai lá, faz um pontinho ali, um pontinho acolá. Enfim. Na realidade, 8 pontos para quem está no Z4 em média, 6 jogos para tirar a diferença, considerando um aproveitamento médio de 40%. Por isso é difícil cair quem já está com 32 em 2 rodadas. Que é o caso do Atlético, é o caso do Internacional. Eu vi gente dizendo aí, falando do Ceará. O Ceará tem 34 pontos, gente. O Vitória tem 25, o Ceará está 9 pontos. Para tirar 9 pontos, o Ceará tem 9 vitórias, o Vitória tem 5. Se o Vitória fizer 3 vitórias e o Ceará perder as 3 próximas, o Vitória faz 8 vitórias, chega aos 34 pontos, e ainda assim ele fica atrás do Ceará. Deu para entender? O Vitória faz 9 pontos, o Ceará perde os 3 próximos jogos, o Vitória empata em pontos e fica atrás do Ceará. Olha que loucura, entendeu? Agora você vai imaginar que o Vitória vai vencer o Clássico, o Santos, o Inter, o fulano de tal. Não vai vencer, não tem como. Se fizer isso é campeão brasileiro, e não vai ser, não é assim. E esse é o cenário do Fortaleza, não tem como. Então, a média de 40% dos pontos a serem disputados. Por isso que a gente fala assim, cara, para chegar a ultrapassar um adversário, é tipo aquela máxima do Galvão, né? Chegar é fácil. Chegar é difícil, mas ultrapassar é muito mais. E é esse o ponto. Você não joga só, você não pontua sozinho. Agradecer o pessoal da GoCase, né, que tá sempre com a gente. Capinha, eu e a Dani lá em Paris. A que eu tô usando tem Pai do B. Ela é preta com o Pai do B embaixo. Só que eu tô no celular, não vou tirar agora, porque tá mesmo na câmera. E eu tô usando o celular hoje. Garrafa térmica também, chegou aqui em casa toda personalizada, maravilhosa. Eu vim na correria aqui, acabei não trazendo. Mas na GoCase você encontra excelentes produtos personalizados de Ceará, de Fortaleza. Você vai lá no site, bota lá gocase.com.br/Fortaleza, /Ceará. Tem tudo lá, maravilhoso. Várias opções. E aí a gente tá com o seguinte: compras acima de R$90,
você tem um cupom Fala Manso, que você colocando lá, não é que ganha 5% como nas últimas semanas, ganha 10% de desconto. Então, acima de R$ 90, produto maravilhoso, vai lá, corre. O produto da GoCase é excelente, a GoCase é patrocinadora do Fala Manso aqui. Um abraço para a turma da GoCase, usa o cupom, vê os produtos, tem muita coisa para você acompanhar lá, beleza? Agradecer a GoCase que está dando sempre essa moral para a gente.